nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo sobre a Smell Action Spears. Só primeiro, eu vou fazer uns testes aqui na bateria pra ver se ela tá bem mesmo ou eu preciso dar um ajuste. Pera aí. Opa. Tá tudo bem? Isso daqui tá maduro, peraí. Uns lugares. Tá bom. Então acho que tá tudo perfeito. Então bora pra gravação. 3, 2, 1. Essa parte, peraí. Nossa, deixa eu ajeitar essa caixa de som. Que é nessa grelona que tá tocando, essa cara tá com um probleminha.